Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Desejando a todos um feliz ano novo, que tudo de bom aconteça em nossas vidas e que a gente consiga atingir os nossos objetivos desde que corramos atrás deles, né? Que a gente busque atingir esses objetivos, tá certo? Bem, a aula de hoje é sobre um gênero que a gente já estudou, reportagem. Então a gente vai rever alguns aspectos focando em 3 habilidades, né? O tema, o uso da pontuação e as marcas linguísticas que evidenciam o locutor, os interlocutores dentro do texto, tá bom? Então, para isso, eu trouxe um trecho de uma reportagem tirada da revista Galileu. O título é Por que afinal ficamos entediados? Texto de André Bernardo. Então vamos fazer a leitura, depois a gente observa as habilidades. Por que afinal ficamos entediados? Todo mundo sabe para que serve a alegria, a vergonha e até a tristeza. Mas e o tédio? Todos sabemos por que e do que sentimos medo. Mas e o tédio? Se você está lendo essa reportagem agora, é só porque seus antepassados sentiram medo, muito medo. Não fosse por isso, a espécie humana já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. É o medo, dizem os cientistas, que nos coloca em estado de alerta e nos prepara para lutar ou fugir diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Mas e o tédio? Para que serve? Onde vive? Do que se alimenta? Se o medo nos ajuda a evitar o perigo, o tédio nos encoraja a explorar novos territórios, explica a psicóloga britânica Sandie Mann, da Universidade de Lancashire, no Reino Unido, uma das poucas cientistas especialistas no assunto. Se nossos antepassados não tivessem sentido tédio, a humanidade não teria realizado inúmeras façanhas. Mas turbinar a criatividade não é a única vantagem do tédio. O neurocientista canadense James Dunkert, da Universidade de Waterloo, aponta outra, a necessidade de mudança. Segundo ele, permanecer muito tempo parado em um mesmo lugar, por exemplo, pode ser prejudicial à sobrevivência de uma espécie, pois torna o animal mais vulnerável à ação de predadores. Quando queimamos o dedo, a dor nos avisa que precisamos retirá-lo o mais depressa possível de perto do fogo. Quando sentimos um gosto ruim na boca, o nojo nos alerta que aquela comida pode estar estragada. Exatamente o mesmo processo acontece quando sentimos tédio. Ele é uma espécie de alarme que dispara sempre que algo precisa ser mudado em nossas vidas, compara o cientista. Pois bem, pessoal, primeiro o tema aqui fica bem fácil, né, porque ele já está claro no título do texto. O tema está relacionado ao porquê ficamos entediados, porque nós sentimos o tédio. Então, esse é o tema do texto. Agora, observando aqui a pontuação, eu vou chamar a atenção para vocês, né, para o uso da interrogação. Aqui no início do texto, aqui no título do texto, vou mudar bem aqui a cor da caneta para a gente poder diferenciar. Nós temos o uso da interrogação. Estou pintando aqui em vermelho. Por que ficamos entediados? Bem, qual a intenção do uso dessa interrogação aqui? Aqui é para instigar o leitor, para instigar a curiosidade do leitor e fazer com que ele se torne curioso, fazer com que a gente tenha interesse em fazer a leitura do texto. Então, para isso que serve o uso da interrogação, tanto no título quanto também no subtítulo. Mas e o tédio? Então a interrogação serve para isso, para instigar nós enquanto leitores, tá certo? Instigar a nós, né, enquanto leitores. Pois bem, todos sabemos por que do sentimento medo, mas e o tédio? Mais uma vez, uma forma de instigar o leitor usando a interrogação. Então observe, pessoal, que a interrogação ela tem esse sentido aqui, de instigar o leitor, instigar a curiosidade do leitor. Já aqui nessa sequência, mas e o tédio? Para que serve? Onde vive? Do que se alimenta? Aqui a intenção já é gerar humor. Vocês sabem que isso aqui é um meme, né? Daquela brincadeirinha lá do Globo Repórter, do que vive, do que se alimenta, onde vive e tal. Então, aqui já é provocar o humor. Observe, uma mesma pontuação, mas usada com sentidos diferentes no mesmo texto. Interessante, né? Já as aspas, elas servem para destacar a fala da especialista Sandie Mann, especialista da Universidade de Lancashire, né? Sei lá como é que pronuncia esse nome. Pois bem, aqui as aspas já servem para destacar a fala dessa especialista dentro do restante do texto do André Bernardo, tá bom? Agora, chamar a atenção para
a as marcas linguísticas que evidenciam os interlocutores. Esse é um tipo de texto em que o autor ele conversa diretamente com o seu leitor. No momento em que ele faz essas perguntas, ele está direcionando essa pergunta para o leitor do texto. E aqui a gente observa que ele usa outras expressões que deixam isso mais claro. Se você está lendo esta reportagem agora, é só porque seus antepassados sentiram medo, muito medo. Então aqui, pessoal, deixa bem claro a quem se dirige o texto, né? Aqui, nesse momento, essas expressões, elas estão fazendo referência ao leitor do texto, ao interlocutor do texto, que somos nós, leitores. Enquanto lemos esse texto, nós somos os interlocutores dele. Então, o pronome você, aqui na segunda linha, e o pronome seus, também na segunda linha, serve para deixar claro isso, que essas expressões estão se referindo diretamente, estão dialogando diretamente conosco, que somos os leitores do texto, tá bom? Pois bem, pessoal, sobre essas habilidades, na aula de hoje, a gente encerra por aqui, tá certo? Então, nós vamos agora fazer uma atividade sobre a reportagem que está lá no livro de vocês, no livro didático do 8º ano, uma reportagem que fala sobre fake news. Então, todos vocês abram o livro lá na página 254. O texto é um pouquinho longo, mas ele é bem interessante e bastante atual, um tema bastante atual. Então, todo mundo faça a leitura e depois respondam as questões que estão lá na página 258, itens 1, 2 e 3, tá certo? Não precisa copiar as perguntas, somente responder. A aula de hoje curtinha, rápida e objetiva. Acabamos por aqui e na quinta-feira nós temos mais um encontro. Até, pessoal!